Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês um assunto rapidinho, que é sobre os juízes, ou melhor, livro de juízes que está na Bíblia, o qual você hoje, de uma forma engraçada, mas também não deixa de ser uma forma triste, que a graça é que ninguém lembra que existe livro de juízes, de Levítico, de Números, de Êxodo, para ensinar alguma coisa dentro das religiões. Você que é católico, quantas vezes o padre mandou você abrir no Pentateuco? Estou falando só do Pentateuco, estou nem falando dos patriarcas ou dos juízes, estou falando só do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Quantas vezes o padre mandou abrir a Bíblia para te explicar alguma coisa ali do Pentateuco? E o seu pastor? Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, as igrejas evangélicas no geral, principalmente livro de Números e Levítico. Você que é muçulmano e quer acreditar em Alá, eu estou abrindo meu olho aqui porque eu estou com um embaçamento nessa vista aqui que está incomodando pra caramba. Quando possível, ora por mim, lembra meu nome, Oliveira. Então vamos lá. Como é que você consegue acreditar em Alá? Em Alá não, em Maomé, desculpa, não é Alá. Maomé, mas você não consegue entender o que a Bíblia é. Você, muçulmano. Porque eu, como já, não é que eu li, porque na internet tem como escutar. Como eu já escutei vários enredos do Alcorão, e é um livro demasiadamente escrito somente para uma classe de pessoas, não é um livro universal, eu até entendo as pessoas quererem acreditar no que está escrito ali. Mas a Bíblia é um livro universal. A Bíblia é a história de guerra de um povo escolhido a dedo pelo Criador. Mas voltando para cá. Esse livro de Juízes, ele é importante demais para a gente deixar assim, ó. Hoje, eu vou tentar explicar alguma coisinha da história de Sansão, porque não é de hoje que eu me cobro isso. Dos meus quase 30 anos de evangelho, eu sempre me cobrei sobre Sansão e outros da Bíblia que eu não costumo falar muito ou nem falo. Por quê? Porque a Bíblia dá muita pouca passagem, dá muito pouco entendimento para a gente falar sobre salvação, sobre certas coisas e pessoas que a Bíblia nos dá. Mas eu volto a falar de novo. Estude mais a Bíblia. Eu, pesquisando aqui na internet, sem pretensão de buscar assuntos, só olhando assuntos variados, só para passar o tempo, eu vi esse vídeo aí que eu vou botar agora. Preste atenção, é um vídeo assim turístico, explicativo, rapidinho, e eu peço, preste atenção nesse vídeo. E quando terminar esse vídeo, eu venho falar um pouquinho sobre Sansão, pode ser? O meu nome é Oliveira e eu te peço, se inscreva no canal, compartilha, dê um like. E é importante demais você saber. É importante demais você saber. A salvação só depende de você mesmo, de você mesma. Não busque em ninguém entendimento. Busque o que está escrito. Tá bom? Bom vídeo para você. E eu vou fazer uma pequena oração agora. Amado Criador, te apresento a minha vida da mesma forma que eu apresento a vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo ou simplesmente escutando minha voz. Clamo a Ti misericórdia sobre as nossas vidas e também clamo a Ti cura. Cura toda doença. Cura toda mágoa. Cura toda maldição.
aquilo que foi entregue lá atrás pelo pai, pela mãe, pelos avós, aquilo que foi entregue hoje pelas próprias pessoas ao diabo, fechando um elo, fechando um acordo, amarrando-se numa corda, numa corrente. Põe a tua espada agora, arrebentando essa corrente, arrebentando essa corda, arrebentando esse laço. Lança teu fogo sobre esse contrato, eliminando tudo aquilo que algum dia pelo sangue, pela boca, ou até mesmo por uma oferenda de um filho, de um animal, de uma fruta, de uma comida, fez com o diabo. Peço a ti, Pai, tanto para mim quanto para essa pessoa que está agora escutando essa oração, intercede, põe anjos acampando ao redor, aonde tiver um demônio alojado, na casa, no trabalho, perto dos filhos, dos netos, ou da própria pessoa que está vendo esse vídeo, escutando minha voz, da mesma forma eu peço para mim, põe teus anjos da espada para guerrear, para eliminar, destruir todo e qualquer tipo de demônio, de guia, de entidade que essa pessoa um dia pediu para andar com ela, ou simplesmente, sem saber, se auto-amaldiçoou, amaldiçoou algum filho ou neto. Peço isso a ti, Pai. Clama a ti, e que venha perdoar todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra você e contra o meu próximo. Da mesma forma, também peço por essa pessoa, que todo pecado que essa pessoa venha ter cometido contra você e contra o próximo dela, também venha perdoar. Nos dê entendimento e que teu Espírito Santo esteja em nossas vidas, Pai. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, vê esse vídeo aí, tá? Bom vídeo pra você. Tchau. Eu vim filmar num local que pertence a um personagem bíblico muito famoso de vocês. Ele chega a ser um personagem mitológico. Shalom Brasil, Bruhim Abaim, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia, sua guia cristã e brasileira aqui em Israel. E hoje eu vim aqui num local geográfico muito importante de Israel, onde um herói mundialmente conhecido bíblico atuou nessa região. Em que lugar eu estou? Olha só, você está vendo ali uma placa, não é? Indicativa do local. Você está vendo ali escrito em hebraico Tzor-A, Tel Tzor-A, que em português você vai ler na sua Bíblia, lá no livro de Juízes, está escrito Zorá, tá bom? E quem atuou nessa região? A quem o anjo do Senhor apareceu aqui? O anjo do Senhor apareceu a Manoa, pai nada mais nada menos do que Sansão. Muito bem, ou em hebraico Shimshon, ok? Em hebraico se diz Shimshon Agibor, Sansão, o herói. E eu convido vocês a ficarem aí ligadinhos para conhecer mais um pouquinho dos locais bíblicos de Israel e os seus respectivos personagens. Olha só que interessante, né? Eles assinalaram ali na placa, tem uma nova sinalização. Vocês estão vendo ali um olhinho, né? Que é de vista panorâmica, mesa de piquenique. E do lado ali, né? O último ali, tá escrito em hebraico Tanar. Por quê? Tanar em hebraico é Bíblia, então são acontecimentos bíblicos, ok? Então fique ligadinho aí no vídeo que você vai, amar a história de Sansão. Eu vim filmar num local que pertence a um personagem bíblico muito famoso de vocês. Ele chega a ser um personagem mitológico, não é? Mitológico que eu quero dizer de mito. A sua história é um mito para gerações e gerações. Todo mundo conhece a história dele. Conhecido também como Sansão. Vamos sim falar de Sansão. Quem foi Sansão, não é? Sansão foi o último juiz que julgou a Israel. Então, quando nós falamos de Sansão, nós temos que entender que estamos falando aí do livro de Juízes, e eu quero ler com vocês agora na Bíblia, tá certo? Onde aparece a história de Sansão. Vamos ler comigo lá em Juízes 13, a partir do versículo número 1. E diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então veja, é aqui que começa, não é, o sofrimento debaixo da mão dos filisteus, tá? Versículo 2. E havia um homem de Zorá,
da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Muito bem, essa narrativa nos faz lembrar uma outra aparição de um anjo, verdade? Quando os anjos apareceram a Abraão e disseram a ele que Sara, sua esposa, ia conceber. Veja, então há uma semelhança entre as histórias, ok? Agora veja, aqui o anjo deu uma ordem, não é? Para a mãe de Sansão, de que ela não poderia comer e o seu filho seria nazireu. Se nós estamos falando de nazireus, isso está descrito lá na Bíblia, no livro de Número 6, a partir do versículo 1 até o 5, que é uma forma de fazer um voto a Deus, né? Que os nazireus, então, eles não podiam tomar bebida forte, nem passar navalha, nem cortar o seu cabelo, tá? Então, isso seria o preço, não é? Vamos dizer assim, que Sansão teria que pagar, não é? Para ser aí esse nazireu. E ele então fecharia o período dos juízes, tá? E a história de Sansão, né? Você conhece muito bem o que aconteceu com ele. Ele luta contra os filisteus. Ele tinha uma força excomunal, verdade? E um determinado momento ele conhece a Dalila. E Dalila é um problema na vida de Sansão, porque Sansão, ele é uma tentativa, é outra tentativa, e Dalila, os filisteus querem saber de onde vem a força de Sansão, porque realmente ele era imbatível. É uma tentativa, é outra, e Sansão acaba caindo, não é? Na tentação, e revela a Dalila de onde provinha a sua força. E aí o que aconteceu? Ela cortou o cabelo de Sansão, né? E Sansão perdeu a sua força. Agora veja, não era o cabelo de Sansão que dava força a ele, o cabelo era algo simbólico. Na realidade, o que dava força a Sansão era Deus, e havia um voto, havia uma promessa ali a ser cumprida por Sansão para que a sua força continuasse. E ele então desobedeceu a isso, né? E vocês conhecem o preço que ele pagou. Ele acabou sendo levado preso pelos filisteus, ele teve os seus olhos, ele ficou cego, né? Os seus olhos arrancados. E ali, no palácio de Dagon, ali nos filisteus, ele então pediu para quê? Para que Deus lhe restituísse a força. E então a Bíblia fala, não é, que naquele dia ele matou mais filisteus que em toda a sua vida. E vocês estão vendo aqui atrás de mim, olha só, eu estou no local geográfico de onde aconteceu essa história. A Bíblia fala, a Bíblia cita aí Zorá. Zorá é onde eu estou agora, fica na tribo de Dan. Dan originalmente estava no centro do país. Sansão era da tribo de Dan. E depois a tribo de Dan, mais, não é? Lá na frente eles vão se expandir, né? Eles vão ocupar ali o norte de Israel, onde fica até o Dan, mas originalmente eles eram daqui. E Sansão então coloca um ponto final aí no período dos juízes, porque o próximo livro que vem na Bíblia é o livro de Ruth. E depois de Ruth, começa então a história de Samuel, 1º e 2º Samuel. Nós vamos entrar no período da monarquia de Israel. Agora, tem algo aqui muito importante nesse local, que as pessoas vêm aqui até o dia de hoje, que é para ver o quê? Que é para ver a tumba de Sansão. Você quer ver a tumba de Sansão? Fique ligadinho aí comigo que eu vou mostrar para você. Muito bem, queridos, como eu falei para vocês, olha só, eu cheguei, não é, até aqui o topo da montanha, onde está a tumba de Sansão. E vamos ler no texto bíblico, porque isso é o diferencial, né? Você ver e ler o texto, para você poder conectar uma coisa com a outra. Então vamos ler comigo lá, pegar a Bíblia, olha que privilégio, né? Vamos ler a Bíblia em loco, no local. Vamos lá. Juízes 16, versículo 31. E diz assim: então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Então a Bíblia fala do descanso final de Sansão, e nós temos aqui a tumba de Sansão, né? Onde está enterrado ele e seu pai, segundo o texto bíblico. E aqui, olha só, está escrito em hebraico, não é? Tzion, Kever, Shimshon, Mashiach, Bedoró, Vemanoach, Aviv. Que significa o quê? Significa uma
tumba que está assinalada, porque os judeus guardam essa tradição, exatamente porque nós estamos no local geográfico, né? Como mencionou o texto bíblico, Zorá e Estaol, Sansão, Mashiach. Olha que interessante como eles se referem a Sansão como o Salvador, Mashiach. Bedorô, ou seja, na sua geração, porque os hebreus enfrentavam os filisteus, Vemanoah e Manoa, o seu pai. E aqui está escrito exatamente em hebraico, não é? O texto bíblico que eu falei para vocês. E aqui, gente, olha só, estas pedrinhas, né? Elas representam o quê? Elas representam que cada pessoa que vem aqui coloca uma pedra. A pedra é um memorial. Eu já falei isso para vocês, mas eu volto a repetir. Isso nós podemos ver muito bem lá no filme A Lista de Schindler, na última cena, quando as pessoas colocam as pedrinhas, tá? A pedrinha, então, representa que as pessoas visitaram a tumba e estão deixando, então, não é? Ali as suas condolências à pessoa. E é isso. Então, vocês estão vendo aqui essas duas tumbas num local tão representativo e bíblico de um herói, não é? Que transcendeu o seu tempo. Quem não conhece a história de Sansão. É isso, pessoal. Eu deixo com vocês aí, neste dia, a tumba de Sansão. Mais um personagem bíblico que você conheceu e também aonde a história se passou e onde ele está enterrado, aqui nas montanhas da Judéia, na tribo de Dan, da qual ele fazia parte. Shalom, Brasil! Eu espero que esse vídeo tenha te dado algum tipo de esclarecimento. Como eu te falei, deixa eu te falar, eu moro em apartamento. Se você estiver escutando voz, é porque a criançada está toda brincando lá embaixo, a janela está aberta, está um calor danado, não fechei a janela, então eu peço para vocês entenderem esse barulho aí um pouquinho, tá? Desculpa aí, eu tenho interrompido para falar isso. Mas vamos lá. Sansão, ele tem a história dele relatada em 2 livros da Bíblia. Juízes, a partir do capítulo 13, e Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Juízes, capítulo 13 inteiro, 13 em diante. E Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Aqui, no livro de Juízes, eu vou falar aqui a partir do versículo 15, tá bom? E está escrito assim, Juízes, capítulo 13, versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Criador, permite-nos deter-te e te prepararmos um cabrito. Porém, o anjo do Criador disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto ao Criador, o oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Criador. Perguntou Manoá ao anjo, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Criador. E o anjo do Criador se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que caiu do altar, o anjo do Criador subiu nela, e que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Esse rosto em terra, muitos acreditam que foi no momento que eles morreram, desmaiaram, desfaleceram, mas eu acredito que foi um resplandecente espírito que a possou ali, se maravilhando. Vamos lá. Porém,
Porém, assim, cadê? 21. Nunca mais apareceu o anjo a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Criador. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos porque vimos ao Criador. Vou ficar assim, tá, gente? Por causa da luz aqui, ó. Porém, sua mulher lhe disse: se o Criador nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Criador o abençoou. O espírito do Criador passou a incitá-lo em Mané, entre Zorá e Estarol. Aí vem o versículo 14, falando sobre o casamento de Sansão. Aí depois vem Hebreus. Hebreus capítulo 11. Vamos lá em Hebreus? Hebreus capítulo 11, versículo 32. São as únicas passagens que existem na Bíblia, tá? Eu não vou ler tudo, porque o que eu quero explicar para vocês é uma coisa simples, que eu já falei lá no começo, mas eu vou repetir agora. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Eu faço uma pergunta simples. Por que Sansão foi citado de novo em Hebreus? Por uma coisa simples. Porque tanto Sansão, como Davi, como Jefté, como tantos outros que ali foi citado, eles eram os juízes, eles não eram reis, não eram rainhas, não eram protetores, não eram sobrenaturais, não eram nada. Eles eram juízes, eles eram justos. A religião tem uma maneira de ficar falando que só Davi foi considerado homem sem pecado. Mas não. Sansão foi um deles. Porque a retidão do pecado é quando você se reconhece como um fraco e verdadeiramente se arrepende do mal que você fez a você mesmo. Verdadeiramente você considera e entende que aquilo que você fez algo contra o Criador. Então Sansão, quando ele deixou a carne falar mais alto do que o espírito, quando ele foi um rebelde que comeu mel, quando ele foi um rebelde que não escutou, porque a vaidade superabundou, e ele falou daquilo que não era para ter falado para uma mulher, e ali ele teve os cabelos cortados, porque o cabelo não era a essência da força de Sansão. Não era. Porque Sansão, quando estava acorrentado entre as duas colunas, que simboliza o número 11, que é a mesma coisa das torres de Nova York, que foi derrubado, que eles usam o satanismo, o número 2, como o número principal de satanistas. Então, quando Sansão estava ali acorrentado, ele não tinha cabelo. Mas ali ele acorrentado, ele verdadeiramente reconheceu o mal que ele fez a ele mesmo e ao Criador. Ele se arrependeu verdadeiramente, ele se arrependeu profundamente. E não porque estava ali, e não porque ele ia morrer, e não porque estava sofrendo, mas porque ele entendeu o que é Espírito Santo. O Espírito Santo é sua cabeça ligada ao Criador. A Bíblia fala que ele estava careca. E a partir daquele momento,
a palavra fala que ele ressuscitou a força junto com seus cabelos. Isso é, milagrosamente o cabelo cresceu. Se cresceu até a cintura, se cresceu até o ombro, se cresceu até a orelha, eu não sei. Mas o que eu sei é que a Bíblia fala é que milagrosamente o cabelo cresceu junto com sua força e ali ele matou todo mundo que estava ali. Não sei se foi 100 pessoas, 1000 pessoas, 100.000 pessoas, não sei. Mas ele derrubou o templo em cima de todo mundo e dele também. Gente, quer aprender? Quer ser salvo? Quer ser salva? Leia a Bíblia. Guarde os mandamentos aqui, ó. Pratique um por um. Não julgue. Não queira ser juiz dos outros. Porque todos os homens de fé da Bíblia caíram porque um dia eles subjugaram alguém. Davi caiu porque subjugou o marido da amante. Sansão caiu porque ele subjugou uma mulher, sendo mais fraca, burra. E por aí vai. Tantos outros. Todos os homens de fé da Bíblia caíram é porque subjugou alguém. O próprio Adão. Eu acredito que Adão deve ter olhado para Eva e deve ter julgado a Eva como uma mulher super hiper santa. Ou subjugado ela como mais inteligente do que ele. Não sei. Mas todos os homens que caíram, caíram por falta de comunicação com o Criador. Volto a falar. Estude a Bíblia. Estude os mandamentos. Guarde a lei. O meu nome é Oliveira e eu te peço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e dê um joinha, o famoso like. Bom vídeo. Tchau.